Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja contigo, toda a tua família, todos os seus. Que prazer estar reunido mais uma vez com você, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, nossas amigas, nesse estudo bíblico da IPI de Engenheiro Goulart. Quero te convidar, nesse momento, para buscarmos a presença de Deus. Pedirmos a Ele orientação, paz, sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus ilumine nossa mente e coração para o estudo breve da sua palavra, que possamos compreender e que Ele nos ajude a colocar em prática no nosso dia a dia. Você me ajuda em oração? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade onde nos reunimos como tua igreja, como os teus filhos e tuas filhas, ó Pai, para estudarmos um pouco mais da tua palavra. Santo e poderoso Deus, amoroso Pai, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra. E nos ajuda, Pai, a colocarmos ela em prática no nosso dia a dia, nesta sociedade tão cruel, tão difícil. Precisamos de Ti, ó Pai, nós dependemos do Senhor. Visita todos os lares, todos os pensamentos, desejos, pedidos, agradecimentos, ó Pai, estejam sobre a Tua poderosa mão nesta hora. Visita cada um com Teu poder, com a Tua graça. Obrigado, Senhor, por tudo. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo neste estudo, hoje e sempre. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, dando sequência ao nosso estudo bíblico da IPI de Engenheiro Goulart, no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deixa eu ler com você do versículo 23 ao 31. Acompanhe comigo, minha tradução diz assim. Hoje sobre o tema, triunfando sobre as adversidades, tá bom? Versículo 23 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estes a mão para fazer curas, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. De quem nós estamos falando aqui, meus irmãos? A igreja estava em oração. Pedro e João. Aqui é o contexto de Pedro e João perante o Sinédrio, né? Pedro e João perante o Sinédrio. No versículo 19 diz: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus.
pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando mais ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ao versículo 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Pedro e João, perante ali o Sinédrio. E o contexto que nós acabamos de ler, do versículo 23 ao 31 de Atos dos Apóstolos, triunfando sobre as adversidades. Amém? Vamos juntos? Irmãos, a igreja sempre cresceu e avançou. E se você perceber, na leitura da Bíblia, ela vai nos mostrar que sempre quando a igreja era perseguida, amassada, confrontada, colocada na parede, a igreja crescia. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter como grande alegria quando nós passamos por dificuldades. É porque a igreja vai crescer, a igreja vai avançar, louvado seja o nome do Senhor. A igreja é dele. A igreja sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam super difíceis. O texto que nós acabamos de ler, versículo 23 ao 31 de Atos 4, ensina a triunfar sobre as diversidades, sobre as dificuldades da vida. Primeiro, a gente aprende, busque a companhia dos irmãos. Olha o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram, quantas coisas lhe haviam dito os principais ali dos sacerdotes e os anciãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Busque a companhia dos irmãos quando as adversidades chegarem. Gente precisa de Deus e também de gente. Gente precisa de gente, mas em primeiro lugar, de Deus, é claro. Precisamos dos irmãos, precisamos das irmãs, precisamos da comunhão. Precisamos ouvir uns aos outros, precisamos falar, conversar, abraçar, dar atenção. Relacionamento para hoje. É na igreja que brotam as soluções do céu para sua vida. Segunda situação que a gente aprende, triunfando sobre as adversidades, a gente aprende para poder vencer elas, é preciso orar. Lembra aquele ditado, ora que melhora? Eu acredito nisso. Primeira coisa que a gente aprende, busca a companhia dos irmãos. Segunda, ore. A oração é a arma de guerra. Estamos em guerra, precisamos orar mais. A oração é a arma de guerra. Quando nos curvamos diante de Deus, levantamos-nos diante de homens e perdemos o medo das ameaças. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Continue em oração. Terceiro ensino, entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Não vai frustrar. Veja comigo, versículo 27 e 28 que lemos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha o 28. Para fazerem tudo o que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Entenda que a maldade não frustra os desígnios de Deus. Para combater o bem e o mal, reúne suas forças numa coalizão. Herodes e Pilatos, judeus e gentios, eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Que coisa, não? Essa orquestração não frustrou os desígnios de Deus. Não. Antes, cumpriu seu soberano propósito. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém frustra os sonhos, os planos do nosso Pai Celeste, não é verdade? Quarto ensino, não peça que pare, que paralise, que haja cessação dos problemas, mas poder para testemunhar no meio dos problemas. Lindo isso, não? Está no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Que anuncie com intrepidez a tua palavra. Os crentes não pediram o fim das ameaças, não, mas poder para testemunhar
no meio das ameaças. Às vezes, nossas orações apenas visam o fim do sofrimento, mas nós não pedimos poder para suportar as adversidades, não é verdade? Perdemos a visão do propósito de Deus no meio da nossa dor. Peça poder para testemunhar a palavra de Deus com toda a intrepidez, conforme lemos aqui no texto. Glória a Deus. Quinto ensino que nós aprendemos triunfando sobre as adversidades, tenha a expectativa da ação milagrosa de Deus em meio a todos nós. Tenha a expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. Olha o versículo 30. Enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do seu nome, do nome santo do seu servo Jesus. A igreja não pedia milagres de vingança, não, como fogo do céu, mas de misericórdia. Olha que lindo. Eles oravam pela manifestação do poder de Deus, estavam abertos para o extraordinário, e este aconteceu. Temos orado pelos enfermos e pela conversão daqueles que alguns julgam impossível de serem salvos? Precisamos mudar o foco das nossas orações, meus irmãos. O último ponto do ensino desse estudo que eu tenho para você nesta hora, nesse momento, triunfando sobre as adversidades, revista-se com poder para pregar a palavra de Deus com autoridade. Olha aí o versículo 31 comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em resposta à oração, a casa onde estavam reunidos tremeu, e os discípulos tornaram-se mais inabaláveis, pois ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra santa de Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus mostrou que estava presente e responderia à oração deles. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos dando a graça de poder ler a sua palavra, de estudar ela e de receber o abraço quentinho do Espírito Santo. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã, por estar conosco em mais um estudo bíblico da IPI de Engenharia Goulart. Na próxima semana, nós daremos continuidade no estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus proteja toda a sua família. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.